Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, caríssimos irmãos, estamos juntos nesse caminho de preparação para a consagração a São José. A intenção durante esses dias de oração é que a gente, conhecendo mais São José, ouvindo testemunhos, refletindo sobre a sua vida, sintamos o nosso coração crescer no desejo de amar São José e de imitar as suas virtudes, a sua fé, o seu amor por Jesus e por Maria. Santa Brígida da Suécia disse assim sobre São José: ele estava tão perfeitamente morto para o mundo e para a carne que nada desejava além das coisas do céu. Ele tinha um desejo imenso das coisas do céu e de Deus. Ele foi o primeiro discípulo de Cristo. Claro, depois da Virgem Maria, né? Ela a primeira discípula e São José o primeiro discípulo do Senhor Jesus. E ele amava a Jesus acima de tudo. O próprio Jesus, quando adulto, disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perdê-la por amor a mim, vai salvá-la. Não existe discípulo sem cruz. E a virtude da fortaleza é a virtude que nos faz ser capazes de abraçar a cruz. O título de São José que nós meditamos hoje, que nós vamos refletir nesse dia, é São José Fortíssimo, rogai por nós. São José era fortíssimo. Aqui, provavelmente, ele era forte no sentido físico, né? Pelas longas viagens que ele fez, também pelo seu trabalho de carpinteiro. Mas nesse momento nós estamos exaltando a força interior, a virtude do seu coração, é a virtude que fazia São José ser capaz de ser um homem corajoso, capaz de enfrentar dificuldades por amor a Deus. A virtude da fortaleza é muitas vezes traduzida também como coragem. Muitas vezes Jesus vai dizer isso para os discípulos: coragem, sou eu, não tenhais medo. Ser corajoso significa a gente amar mais o bem do que temer o mal. Uma paixão, uma emoção, um sentimento que é comum a todos os seres humanos é o medo. É natural que a gente tenha medo de uma coisa desconhecida, de uma coisa que possa nos fazer o mal. Então, se você está na sua casa e entra alguém armado, é natural que naquele momento você tenha medo. Mas o que é a coragem? É a gente amar mais algo do que o medo. Então, nesse mesmo exemplo, né? Uma pessoa entra na sua casa e está armada e você tem medo, você fica com medo. Mas ali na sua casa estão seus filhos pequenos, que você ama muito. O seu amor pelos seus filhos é maior do que o seu medo de morrer. E por isso você enfrenta o agressor para proteger os seus filhos. É isso a coragem. Ser corajoso é amar o bem mais do que temer o mal
e o sofrimento. São José era um homem corajoso. Era um homem que não tinha medo de enfrentar as dificuldades, se era para fazer a vontade de Deus, se era por amor a Jesus e por amor a Maria. E ele, São José, pode e quer nos ajudar a crescermos na virtude da fortaleza. Muitos cristãos são cristãos tão frouxos. Na hora da dificuldade, na hora dos problemas, das aflições, desistem, desanimam, querem deixar a igreja, querem deixar a fé, deixar a vida de oração, porque eu estou sofrendo. Claro que o sofrimento é real. Claro que nós sofremos e sofremos muito às vezes. A fortaleza não significa que a gente não vai sofrer, que a gente vai ser forte de maneira que nenhum sofrimento nos toca, ou que a gente vai fingir que está tudo bem. A fortaleza significa que mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos, a gente continua fiel a Deus, a gente continua fiel ao bem, a gente continua obedecendo a Deus, cumprindo os seus mandamentos, vivendo na graça de Deus. É isso que é a virtude da fortaleza. Jesus disse: haveis de ter aflições no mundo, mas tende coragem, eu venci o mundo. A coragem e a fortaleza é olharmos para Jesus, mais do que olharmos para os problemas dessa vida. No nosso livro, da consagração a São José, do Padre Calloway, esse livro que a gente está usando como base das nossas orações, da nossa reflexão, no dia de hoje ele traz um testemunho, um relato de algo que aconteceu com a Madre Angélica. A Madre Angélica era uma religiosa, uma monja clarissa, que foi inspirada por Deus a começar um canal de televisão para evangelizar através dos meios de comunicação. E ela começou isso, que hoje é a maior rede católica de TV. A sede é nos Estados Unidos, é a EWTN, um canal católico que foi começado por essa religiosa. A Madre Angélica, ela já é falecida, ela faleceu no ano de 2016. E são inúmeros os testemunhos de pessoas que voltaram para a fé católica, que se converteram para a fé católica ou que se tornaram católicos mais praticantes, graças ao trabalho de evangelização da Madre Angélica e dessa rede de televisão. Um dia, no seu programa de televisão, uma pessoa ligou para fazer uma pergunta para a Madre Angélica. Perguntar: Madre Angélica, você acha que São José era velho ou ele era novo, jovem? A Madre Angélica deu uma resposta muito simples, mas muito perspicaz. Ela disse assim: bem, essa é uma boa pergunta. A Igreja não tem uma doutrina que diga se São José era uma coisa ou outra. Mas eu prefiro um São José jovem. Tudo o que sei, querido, é que homens idosos não caminham até o Egito. Bom, essa resposta é simples, direta e faz muito sentido. A distância que existe entre Nazaré e Belém é de 130 quilômetros. Ou seja, ali naqueles dias em torno do Natal do Senhor, quando São José e Nossa Senhora descem para Belém, eles caminham 130 quilômetros. E depois, a distância para ir para o Egito, maior ainda, até a fronteira de Belém, até a fronteira com o Egito, são 64 quilômetros, mas eles não ficaram na fronteira.
eles foram para a região mais central do Egito, então muito mais do que 64 quilômetros. E aquela região do Egito, norte da África, é uma região muito árida. Naquele tempo não havia asfalto, não havia estrada pavimentada, o caminho era muito difícil. E depois também, quando foi para ir do Egito para Nazaré, eles caminharam mais de 190 quilômetros no caminho de volta. Ora, como São José ia ser capaz de caminhar tanto, de fazer essas longas viagens, sem contar depois as viagens que seriam muito frequentes de Nazaré para Jerusalém? Como São José ia conseguir fazer estas viagens se ele fosse um homem idoso, um velhinho? Então, muito provavelmente, São José era um homem jovem e forte para ser capaz destas longas viagens. Mas muito mais do que força física, São José tinha uma força espiritual muito grande. Vamos pedir para São José hoje que ele nos dê também a mesma força. A força para sermos corajosos, a força para não desanimarmos, a força para não desistirmos. Porque, infelizmente, a gente é assim, quando as coisas estão difíceis, a gente desanima, a gente quer desistir. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cada um de nós temos uma cruz a carregar. E a cruz, ela é pesada, né? Carregar a cruz não é fácil. Mas nosso Senhor, que nos dá a cruz, também deseja nos dar a força para carregar essa cruz. Vamos pedir a intercessão de São José para que ele nos ajude a não desanimar, a abraçarmos a nossa cruz e continuarmos o nosso caminho com Deus. Nesse dia de hoje vamos rezar a ladainha de São José e também a oração a vós, São José, pedindo que nas nossas aflições, nas nossas tribulações, São José nos dê a força, a coragem necessária para continuarmos o nosso caminho. Que São José te acompanhe no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.